Aqui nesse vídeo vamos falar sobre a tensão que está aumentando cada vez mais entre a mídia golpista brasileira e a imprensa internacional. Vamos entender o seguinte: a imprensa internacional já olhou muito criticamente, inclusive alguns governos de países aí que não reconheceram o governo brasileiro, o governo interino brasileiro. A imprensa vem olhando muito criticamente em relação ao processo de impeachment, algumas chamando de golpe, outras dizendo que esse processo não estava inteiramente correto e que necessitava de mais acompanhamento, outros mostrando a tendência da justiça brasileira e favorecendo um lado e outro. Enfim, a imprensa tem se comportado de maneira crítica, de um modo geral, de maneira crítica ao processo de impeachment no Brasil, mas também ao processo da imprensa brasileira, né? A imprensa internacional afirma que a imprensa brasileira ela é tendenciosa e manipuladora, tá? E isso tem gerado uma certa tensão entre as duas imprensas que a gente vai entender agora nesse vídeo. Isso fica claro e evidente aqui numa notícia da BBC do dia 28 de abril de 2016, que diz o seguinte: partidarismo da mídia no Brasil deu peso à imprensa internacional, diz colunista do Economist. Quer dizer, o colunista do Economist falou que a mídia brasileira é partidária, ou seja, ela assume um determinado partido, ela não faz aquele papel principal da mídia, que é de colocar a informação de uma maneira mais neutra, ela toma partido. E esse partidarismo da mídia brasileira fez com que a mídia internacional, a imprensa internacional, ganhasse mais força, mais peso no Brasil. E isso está sendo explicado aqui pela própria BBC, que é uma imprensa, digamos assim, mídia internacional. Tá? Então isso está sendo falado aqui. A BBC é de Londres. Na Folha de São Paulo, em editoriais, a imprensa estrangeira critica o sistema político no Brasil. Na verdade, a Folha está dizendo que só do sistema político, mas não foi só o sistema político. Também a própria Folha é alvo de crítica da imprensa internacional. E aqui, governo latino-americano e europeu não reconhece gestão de Temer. Então, isso aqui também é mais uma notícia de alguns governos que não reconheceram. Independente, pessoal, de você achar que petralha, que coxinha, que não sei o que, sei que lá. A gente está tratando aqui do fato da tensão entre a mídia nacional e a mídia internacional. Tudo bem? Bom, isso gerou o seguinte: o governo Temer sofre crítica internacional e se complica após caso envolvendo ministro, que no caso foi aquele caso lá do Romero Jucá e de outros ministros que estão saindo aí por causa de corrupção. Saiu no Blast News. Lembrando que eu vou deixar aqui para vocês todos os links, vocês podem comentar e ler esses links à vontade, fiquem à vontade para fazer isso. Nossa intenção é desenvolver o senso crítico nas pessoas. Daí por isso, não esqueça de assinar o nosso canal aí, Notícias Comentadas, para que você faça mais jornalismo investigativo. Bom, e qual é a reação da imprensa brasileira ao ler isso? Bom, essa publicação é do Guilherme Fiuza, aqui da revista Época, que ele vai direto ao ponto. Ele perdeu o controle aqui, né, e daí ele publicou na revista Época. Veja bem, uma coisa é o cara perder o controle, outra coisa é a revista publicar a falta de controle e despreparo do cara que está xingando a mídia internacional. Numa atitude que a gente poderia dizer assim que esse cara está lutando contra a liberdade da imprensa. Porque a grande afirmação deles, né, quando sempre diz não, eles não querem falar isso, é por causa que estão combatendo a liberdade de imprensa. Pois bem, liberdade de imprensa significa que todo mundo fala o que quer, não é isso? Mas quem fala o que quer, escuta o que não quer. E quem fala o que quer é essa mídia nacional, que é manipuladora. E a imprensa internacional já entendeu isso e tem publicado isso. Bom, o Guilherme Fiuza já foi direto ao ponto, com apoio da revista Época, que pertence aí às organizações da Globo, tá aqui, ó, Globo, G1, Globo.com, tá? Ele publica no dia de hoje, no dia 10 de junho de 2016, uma carta aos covardes. A imprensa internacional precisa tomar um pouco de vergonha na cara, dear fellows. Então ele vai direto ao ponto. O New York Times diz que o governo Temer soluça de crise em crise. Será que o jornal americano também está na folha dos companheiros? Estaria o New York Times precisando também da mesada que os nossos bilionários heróis progressistas pagam aos bravos e incorruptíveis jornalistas de aluguel desse país? Quer dizer, ele já vai dizendo que o New York Times
veja bem, um dos maiores jornais do mundo, que está precisando de uma mesada aí dos companheiros, no caso está se referindo aí ao PT, né? Está insinuando que eles precisam, né? A mídia tradicional não é pejorativo, tá? Europeia e americana parece ter comprado a visão do golpe de Estado no Brasil. Quer dizer, antes eles negavam, né, que a mídia internacional falava que o Brasil estava falando em golpe, que a crise no Brasil era um golpe, que o impeachment era um golpe. E agora o cara que assumiu, não, realmente ele concorda que a imprensa está sim falando em golpe. Então a gente já resolve uma questão aqui, né? Que muitos estão dizendo, não, a imprensa não fala em golpe, mas sim, a imprensa está falando sim em golpe. E aí vocês vão ver o seguinte, eu estou dizendo aqui para vocês, a imprensa internacional está chamando o processo do Brasil de golpe. A imprensa nacional, a imprensa brasileira, está tentando explicar e lavar a cabeça das pessoas, dizendo que a imprensa internacional não está chamando isso de golpe. Quer ver se é verdade? Lembrando que o nosso canal é notícias comentadas, eu não crio fatos, eu só comento aquilo que a gente está lendo na mídia. Vejam aqui essa notícia da Folha, publicada aqui na Folha de São Paulo. Imprensa internacional não chama impeachment de golpe. Tá? Essa aqui é do dia 29/4/2016. E agora, em junho, o cara está dizendo, a mídia tradicional europeia e americana, parece ter comprado a versão do golpe de Estado no Brasil. Quer dizer, ele concorda agora, né? A Globo concorda agora que a mídia internacional sim está chamando o processo no Brasil de golpe. Tá? A maior parte dela andou denunciando o fato ou flertando com a tese vagabunda, olha a palavra que o cara usa, espalhada pelos parasitas que sugaram o Brasil por 13 anos, portanto, está se referindo ao PT, sem dó nem piedade, e agora são apoiados pela MPB, intelectuais patéticos e artistas lunáticos. Olha a crítica ao cara. Apoiados pela MPB, pelos intelectuais patéticos. Quer dizer que intelectuais, de um modo geral, são patéticos ou só alguns? Mas aí ele não deixou claro aqui, né? Prezados correspondentes internacionais, façam o seu trabalho direito. Isso aqui não é brincadeira. Ah, claro, e com certeza ele sabe que não é brincadeira, embora pareça. É isso que é o problema. Parece brincadeira os exageros que acontecem no Brasil. Esses progressistas que vocês preguiçosamente adotaram como fonte, reproduzindo o discurso de que a inacreditável Dilma Rousseff anda repetindo por aí como alma penada, são nada menos que delinquentes, caro colega gringo. Tá, então, o cara aqui está metendo bala. Eu não vou ler tudo aqui, né, mas vocês podem, vou deixar o link aí para vocês, né, e a gente vai vendo a partir de agora, né, essa notícia de hoje, como eu falei, 10 de junho, finalmente eles não têm, a imprensa brasileira não tem mais como negar que a imprensa internacional está chamando isso sim de golpe, e que fora do Brasil, a grande maioria está vendo esse processo no Brasil com uma enorme preocupação e sabe que você não pode combater corrupção com mais corruptos, que é o que está se formando aí, a quadrilha desse novo governo do Brasil. Quadrilha devido ao fato dos ministros, toda semana cai um ministro acusado de processo de corrupção, vazam áudios dizendo que eles querem barrar a justiça, querem deturpar a justiça, e isso a gente também tem publicado aí nos nossos vídeos, tá certo? Vamos ficar acompanhando então o desenvolvimento da mídia golpista brasileira, uma mídia que manipula sim, e a gente tem provado isso, né? A mídia brasileira é ligada a partidos políticos, a políticos, e tem interesses próprios a defender, né? E a gente tem assistido isso, infelizmente, tá? Infelizmente. É preciso que mais pessoas criem seus próprios canais, é preciso que a população comece a interpretar de maneira correta o que está acontecendo no Brasil e que a gente fique menos reféns dessa mídia, desse tipo de gente, como o Guilherme Fiuza faz aqui, tentando levar, né, desabafando aí o sentimento dele, ao descobrir que a mídia está taxando sim a mídia brasileira, inclusive ele, né, de mídia golpista. Tá? Um grande abraço e até a próxima notícia. Não esqueça de deixar seu comentário, lembrando que a gente não censura nada. Fique à vontade.